Ao final desse vídeo, você vai ter assistido o mais completo, didático e fácil de entender conteúdo sobre os motores da Fórmula 1. Tudo que vai também mudar em 2026 será abordado nesse conteúdo. Esse vídeo está muito completo. Eu vou falar sobre todos os componentes dos motores da Fórmula 1. Vai ser fácil de você entender essa complexidade. É um vídeo feito para você que é genuíno fã da engenharia, da tecnologia da Fórmula 1. Todos os dias às 18 horas eu coloco um vídeo aqui no canal, direto ao ponto, com pouca edição, mas com muita informação para você que genuinamente é fã da Fórmula 1. Então bora pro conteúdo. Qualquer um que é fã da Fórmula 1 tem um interesse apaixonado pelos motores. Agora, a complexidade dos motores da Fórmula 1 nem sempre torna fácil e simples de entender cada um desses componentes que nós vamos tratar nesse vídeo. Agora, muito dos conhecimentos que a gente vai passar aqui serve também para o seu carro de rua, porque também tem muita tecnologia embarcada nos motores da Fórmula 1, que é exatamente muito similar ao que a gente tem nos nossos carros convencionais. Outras são muito particulares da Fórmula 1, mas nem por isso difíceis de entender. E à medida que você for compreendendo nesse vídeo esses todos os componentes que a gente vai tratar aqui, fica muito fácil também de compreender o que muda na Fórmula 1 a partir de 2026, por mais que seja complexo ou muito minucioso os detalhes. Você vai sair daqui com conhecimento muito completo. A gente vai começar exatamente pelo motor a combustão, aquilo que é a mais realidade próxima que a gente tem dos nossos carros de rua, embora a gente hoje em dia tenha muitos carros híbridos. Na sigla ICE, Internal Combustion Engine, é o chamado bloco do motor, por assim dizer. Quando a gente olha um motor da Fórmula 1 no completo, a gente tem, como nessa imagem aqui, a parte a combustão, não está aqui a caixa de transmissão, mas você tem, por exemplo, as baterias. Então a gente compreende sempre que um motor da Fórmula 1 é um motor híbrido. Ele tem a sua parte a combustão e ele tem também a sua parte elétrica. A gente vai entender aqui a correlação entre os dois. Para começar a falar, então, vamos falar do motor de combustão interna, que ele é nada mais, nada menos do que o mesmo motor 4 tempos que você tem no seu carro de rua. E quando a gente fala de 4 tempos, nós estamos falando da admissão, da compressão, da combustão e da exaustão. Para ficar fácil de você entender, quando a gente olha os cilindros de um carro, a gente está falando do movimento que cada pistão faz dentro dos cilindros, comprimindo, ou melhor, admitindo, comprimindo, executando a combustão e também os gases de escapamento, a exaustão do carro. Olha só essa imagem que fica muito fácil de você entender essa dinâmica. Todo mundo sabe como é pedalar uma bicicleta. Então imagina que a sua perna seja o pistão, você tem ali nas manivelas ou na pedaleira o virabrequim e a corrente seria a transmissão. Então, para você entender de uma forma simples como que funciona a questão dos pistões, imagina que as suas duas pernas, quando você está sentado numa bicicleta, sejam eles. E os pistões correm por dentro de cilindros. Quando uma perna sobe, a outra desce. Quando uma perna está empurrando a pedaleira e transmitindo potência através da transmissão da corrente para a roda de trás, a outra está subindo. Em outras palavras, uma perna está executando o movimento de força, enquanto a outra está apenas subindo para preparar esse movimento de força. É a mesma coisa quando você olha os cilindros, quando a gente vê essa imagem anterior aqui. O primeiro tempo, que é o tempo da admissão, é quando a mistura ar-combustível entra na câmara de compressão através da válvula de admissão aqui em cima. No tempo certo, a válvula se abre, ocorre a admissão da mistura ar-combustível e depois, no segundo tempo, essa mistura é comprimida. Você reparou que o pistão, uma hora ele desce e uma hora ele sobe? Exatamente aquele movimento que eu estou mostrando nessa imagem para você. Uma hora a sua perna sobe,
outra hora a sua perna desce, e por isso fica esse movimento, que é o primeiro tempo de admissão, o segundo de compressão, onde as duas válvulas, tanto a válvula de admissão quanto a de exaustão, estão fechadas, essa mistura ar-combustível é comprimida e depois da compressão ocorre a combustão. Você está vendo lá em cima da tela, a terceiro cilindro ali, eu vou marcar para vocês aqui esse elemento, é a vela de ignição, exatamente como a vela de ignição que você tem no seu carro de rua. No tempo certo, na hora em que o pistão sobe, ele está exatamente na posição ideal, a mistura está comprimida e ocorre a centelha. E quando ocorre a centelha, essa mistura entra em combustão e ao entrar em combustão, o pistão é empurrado para baixo, exatamente como o tempo em que a sua perna desce e faz o movimento da pedaleira da bicicleta, nessa analogia que eu estou fazendo, para que você possa compreender de uma forma bem fácil, muito simples de você visualizar. E por fim, toda essa mistura que ocorreu a combustão dentro do motor, ela tem que ser colocada para fora, os gases que saem pelo escapamento, a válvula de exaustão se abre e todos esses gases saem pelo escapamento. Guarda essa informação dos gases terem saído da câmara de compressão, porque isso vai servir para você compreender daqui a pouco como funciona a questão do turbo. Então, sempre lembre desses 4 tempos que ocorrem. Primeiro tempo de admissão, o segundo de compressão, o terceiro de combustão e o quarto de exaustão. Existem motores 2 tempos também, e aqui, quando a gente fala de toda essa complexidade de motores, nós não estamos falando também com relação a série de outros componentes que a gente poderia falar aqui, sobre distribuidor e questão de lubrificação. Nós não estamos aqui fazendo um vídeo para que você vire um mecânico ou um engenheiro. Essa é para você entender de uma forma simples a questão dos motores, e isso é uma realidade muito próxima dos seus motores de rua. Aqui no canal eu tenho conteúdos mais aprofundados para os membros do canal. Se você quiser se aprofundar mais, clica em qualquer vídeo nosso no Seja Membro. Você tem 4 categorias: mecânico, engenheiro, piloto e o Brum Academy, onde eu tenho muito mais conteúdos, que eu me aprofundo mais, mas o que eu estou te passando aqui é o suficiente para qualquer fã da Fórmula 1 começar a compreender esse primeiro nível de componentes de um motor da Fórmula 1. Então, entendido essa questão de movimentos, a gente pode olhar agora esse sistema que você está vendo aqui, que você tem uma série de pistões, 3 à direita, 3 à esquerda, em formato em V, por isso você tem os motores, no caso, esse aqui é um V6, você tem esse formato em V, e você teria aí o V8, se ele tem 4 pistões de um lado, 4 pistões do outro, ou 4 cilindros de um lado, 4 cilindros do outro, 5 de um lado, 5 do outro, seria um V10, e por aí vai. A maioria dos carros de rua tem esses pistões em linha, então você tem dois componentes diferentes. Uma informação rapidinha, não quero entrar em muitos detalhes aqui para não confundir muito, mas o ângulo também dos motores participa muito na questão da construção do carro, porque isso envolve também a vibração que o carro tem, uma série de outras questões. Então, quando você começa a construir um carro de corrida, você também está pensando no ângulo desse V dos pistões ou dos cilindros, por assim dizer, mas você começa a entender agora, através dessa imagem, o que está falando quando é o motor V10, V8 e por aí vai. Bom, seguindo aqui na nossa compreensão, o que você está vendo aqui é um bloco do motor, exatamente como um bloco de motor de um Fórmula 1 também possui. O Fórmula 1 também possui o seu bloco de motor, e o que você está vendo ali é, no caso, um motor V6. Você tem 1, 2, 3 cilindros de um lado e do outro lado você vai ter mais 3, 6, ou seja, esse aqui é um V6, né? Bom, e você está vendo essas aberturas que tem em volta dos cilindros, são todas cavernas por onde passa a lubrificação ou também o líquido que refrigera o bloco do motor. Porque tudo isso aqui está numa temperatura elevadíssima de funcionamento. Então, todas as partes têm que ser lubrificadas e todas as partes também têm que passar por um cuidado de temperatura.
E aí a gente vai passar para um outro componente do Fórmula 1, que você vê muito nos side pods, as entradas de ar dos side pods. Por essas entradas de ar, você tem a admissão do ar e, então, consequentemente, os radiadores do carro estão ali, e os radiadores são um componente que participa dessa refrigeração do motor. A gente vai em parte de cada vez para entender, mas você já entendeu a parte da combustão. Então agora entenda o seguinte, toda essa combustão que está acontecendo está elevando demais a temperatura do motor. E essa temperatura tem que ser tratada, é isso que a gente vai abordar nesse momento. Então, por exemplo, eu falei para vocês do motor V6 anterior, esse aqui é qual? Esse aqui é um V8. Olha as cavernas em volta aqui também. Olha como é que você tem aqui todas essas cavernas aqui em volta dos cilindros, elas vão servir também para fazer a refrigeração do motor. Mas vamos em frente aqui, que acho que já deu para você compreender do que a gente está falando. O que você tem na sua tela é um radiador de um carro de rua. Você está vendo que o mecânico está colocando um radiador. O que é esse radiador? O que é essa grelha que funciona como uma colmeia? Você pode identificar na frente do seu carro de rua e um Fórmula 1 tem igualzinho. Ele fica na frente do carro, inclusive tem alguns carros de corrida de categorias de Gran Turismo que ele fica na traseira, mas tem um duto de ar que pega lá na frente do carro para jogar para trás. É por uma questão do carro não dar uma pancada com o outro na frente, o radiador furar. Mas o que é essa colmeia, esse radiador que a gente está vendo aqui? Aqui, por dentro dessas cavernas, percorre o líquido que vai fazer a refrigeração do seu motor. É por isso que você coloca lá a água, ou água não se coloca, né? Você coloca o líquido que é apropriado para você fazer a refrigeração do seu motor. Então o que acontece? Quando o carro está em movimento, o ar passa por dentro dessa grelha, refrigera esse líquido e circula por dentro do bloco do motor, refrigerando. Exatamente assim é no seu carro de rua, exatamente assim é no Fórmula 1. Então o Fórmula 1 capta pelas laterais, pelos side pods, refrigera esse líquido que ele percorre o bloco do motor, administrando a temperatura do motor do carro. Então, isso aqui é um diagrama como funciona no seu carro. Você tem o radiador bem à frente e no Fórmula 1 você vai ter já diferente, você vai ter nas laterais. Então esse líquido, como eu expliquei, ele percorre todas as cavidades do bloco do motor, fazendo essa refrigeração. E no Fórmula 1 você tem nos side pods esses radiadores inclinados. Inclusive, teve uma época na Fórmula 1 que o pessoal veio com uma onda dizendo assim, olha, a Red Bull vai vir com zero pod. Lembra que tinha isso? O pessoal falava assim, Red Bull vai vir com zero pod no Grande Prêmio do Japão, um monte de gente fazendo esses conteúdos sensacionalistas e tal, o pessoal acreditando nisso. E aqui no canal eu falei assim, não virá. O pessoal, você não sabe de nada. Você não sabe? Eu falei, não vai vir. E por que eu falei que não vai vir? Porque para fazer um zero pod na Red Bull, teria que a Red Bull fazer uma modificação no seu motor. Estando os motores congelados, é impossível, porque ela teria que abrir um espaço dentro do radiador. Por que a Mercedes consegue fazer e a Red Bull não? Porque o motor Mercedes tem já previsto um pequeno radiador de um pequeno radiador. É diferente do radiador da Red Bull. Então esses são conhecimentos que acaba que você não fica caindo nas lorotas por aí. Então aqui uma imagem que eu estou mostrando para vocês é exatamente aqui, o radiador da Red Bull. Para você fazer um zero pod aqui, você teria que fazer uma modificação em todo o sistema de refrigeração da Red Bull. Então não faz o menor sentido. Então, quando a gente fala algumas coisas aqui no canal, é com uma fundamentação de engenharia, uma fundamentação técnica e que não fica nessa loucura que o pessoal gosta de fazer aí de conteúdo. Mas é só uma curiosidade para vocês saberem aqui de onde que sai a certeza que a gente tem para falar algumas coisas. E uma das coisas que a Red Bull inovou em 2022 com esse conceito do carro da geração efeito solo, você está vendo aqui o Flow-Vis passando por debaixo do sidepod do carro. Então, na época de 1978, eu tenho dito isso em outros vídeos do canal, como que se fazia a vedação da zona de baixa pressão do assoalho do carro. Você tinha aquelas saias laterais dos carros de 1978 até 1984, que vedava a zona de baixa pressão debaixo do carro, que é o responsável por gerar o efeito solo.
que a Red Bull fez em 2022? Copiou esse conceito, só que jogando o fluxo de ar por debaixo do sidepod, criando um vórtex lateral e preservando essa zona de baixa pressão. Se você não entendeu ainda sobre essa questão de efeito solo, só digitar depois no Fórmula Brum, efeito solo, Fórmula Brum, vai vir um monte de vídeo que eu falo sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que aqui tem esse conteúdo de qualidade que você está vendo aqui. Então, para fazer isso aí, a Red Bull teve que começar a inclinar o radiador. E ao inclinar o radiador, não tem como você fazer um zero pod passando por ali. São coisas que a gente conhece da engenharia, que vai passando para o pessoal de informação, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Para que você entenda que muitas das realidades de engenharia, muitas das realidades técnicas da Fórmula 1, são aquelas que respondem verdades ou mentiras, rumores ou coisas que o pessoal inventa por aí. Você quer saber mais sobre tecnologia? Na descrição tem uma série de conteúdos que eu também utilizo aqui no canal, até com pesquisa e estudo, que acho que também você vai se interessar. Mas vamos seguir aqui no vídeo, que tem muitas outras coisas de novidades aqui que talvez você ainda não conheça. Falando agora do turbo, né? Então vamos voltar aqui ao que a gente tem nesse diagrama. Nós falamos do motor a combustão interna, eu falei de uma forma muito na combustão em si, tem muitas outras coisas da mecânica em si que você poderia se aprofundar, mas vamos falar um pouco agora desses dois componentes aqui, tanto o turbo quanto o MGU-H e também todos os outros componentes que dizem respeito a isso. Lembra que eu falei para você guardar aquela informação sobre os escapamentos, né? Tem 4 tempos: admissão, compressão, combustão e exaustão. Na hora da exaustão, os gases que estão dentro daqueles cilindros, eles saem, vão pelo escapamento e vai para a atmosfera. O que é o turbo? O turbo é uma invenção que ele tenta aumentar a taxa de compressão do motor. De que forma? Esses gases do escapamento, ao saírem, eles passam por uma turbina, daí que se dá o nome turbo, e eles, ao girarem essa turbina, fazem com que o ar ambiente seja captado e comprimido novamente dentro dessa câmara de compressão, de combustão, e aumentando então essa taxa de compressão, aumentando a potência do motor. Isso vai ficar fácil de você entender quando eu mostrar algumas imagens para você aqui. Então, o turbo tem esse nome por causa que ele tem uma turbina dentro dele. É por isso que tem esse nome. Então, lembra de novo que eu falei. Na hora que você tem o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, o tempo da exaustão, ele vai jogar pela válvula de exaustão os gases para fora. Esses gases, eles vão ser admitidos por uma turbina, na hora de um dos lados da turbina. Ao serem admitidos, eles vão girar essa turbina, esse eixo conecta-se com um compressor e o compressor vai gerar uma outra turbina. Então, entenda o que está acontecendo aqui. Na hora que o gás do escapamento sai, ele gira uma turbina. Essa turbina está conectada a uma outra. Essa outra turbina gira, capta o ar ambiente e devolve para dentro da câmara de compressão, aumentando essa compressão, aumentando a potência do motor. Então, isso é uma tecnologia que existe em carro de rua, existe nos carros prêmios, existe na Fórmula 1. E aí, voltando à nossa imagem aqui, entenda que o turbo, ele funciona em harmonia com o chamado MGU-H, tá? A gente vai entender muito bem isso aqui. O MGU-H, que ainda existe nos Fórmula 1 atual, ele funciona junto com o motor, junto com o turbo. Isso aqui é importante de você entender. E muitas vezes no mapeamento de motores, imagine o seguinte: como que você poderia fazer com que no mapa de motor o turbo funcionasse mais, otimizando momentos em que ele não é tão usado? Então veja, vamos dizer que você esteja numa retona, como a reta do México, da linha de chegada, ou a reta de Monza, e quando você está em plena aceleração, o turbo os gases estão escapando rapidamente, o turbo está acionando. Então, ele está girando muito essa turbina. No meio, entre o turbo e o compressor,
é colocado o MGUH. Vou mostrar essa imagem daqui a pouco para vocês. É colocado o MGUH. Então guarde essa imagem. Você está acelerando, está em plena aceleração. O turbo está girando rápido. O MGUH vai fazer o quê? Ele vai girar junto, captar e transformar isso aqui em energia. Ao transformar isso em energia, ele armazena nas baterias. Agora, quando o carro está num trecho de baixa velocidade, onde o turbo não está funcionando a toda, aí o mapa de motor pode usar essa bateria, essa energia acumulada na bateria, para acionar o próprio MGUH e fazer o turbo funcionar mais forte. Então, aí você começa a ter o chamado mapeamento eletrônico do carro. Na hora que o turbo não está a toda, ele está num trecho de baixa, por exemplo, aquela bateria, aquela energia acumulada na bateria é usada para o MGUH para ele acionar mais. Vamos ver isso aqui com imagens de uma forma mais nítida? Então, o que você tem na sua tela aqui é o chamado MGUH, da sigla Motor Generation Unity by Heat. Então, MGUH, Heat quer dizer aquecimento. Então, como vem da compressão, vem do calor vem da compressão e gera o calor do motor, eles adotaram essa sigla H para dizer que é o motor, a unidade de geração motora a calor. Então, olha o que você tem aqui na sua tela, vai ficar claro agora para você. Lembra aquela imagem do turbo e do compressor? Tá aqui, ó. O turbo tá aqui, o compressor tá aqui e o motor elétrico, ele tá no meio entre os dois. Então, quando o turbo gira, esse da sua direita ele gira, para fazer o compressor girar, esse movimento do giro é utilizado pelo motor elétrico primeiro. Quando o motor está plena, tá, toda a rotação ele acumula aquilo em energia na bateria, e quando ele está a baixa velocidade ou a baixa rotação, ele usa a energia da bateria para acionar novamente, aumentando a potência. Então, quem consegue o melhor regime desse quesito se sai melhor. Todo esse sistema elétrico que você tem no Fórmula 1, ele compreende várias unidades, né? Você tem dessa sigla Energy Recovery System, ERS. Lembra antigamente da Fórmula 1 2009, que tinha o KERS, K-E-R-S? Então é a mesma ideia, é o sistema de recuperação de energia. Nesse sistema de recuperação de energia, você tem o MGUH, que é o que eu já falei, ou seja, esse movimento do turbo capta essa energia, recupera essa energia, acumula nas baterias. Você também, o MGUK, que esse K vem de kinetic, que pega do movimento, da frenagem do carro para acumular bateria, mais à frente a gente vai falar sobre esse. Você tem o chamado Energy Store, eu estou de propósito colocando as siglas em inglês, porque muitas vezes vocês vão ver artigos da Fórmula 1 e vai falar quantas unidades ele já usou do ES. O que é ES? ES é Energy Store, são as baterias. Aliás, o termo técnico mesmo para bateria é um acumulador. E você tem o ECU, o Electronic Central Unit, ou a unidade central eletrônica. Todo esse mapeamento que acontece no carro e outras coisas no carro é controlado por um hardware, né? E também por um software, por uma programação. Então tudo isso que a gente está falando de programação entra nisso. Então são todos componentes que você tem no carro de Fórmula 1. Falando especificamente agora sobre o MGUK, né? A gente tocando nesse assunto, que a gente pode ter ele aqui embaixo, ó, você tem ele aqui embaixo no motor, e se você reparar, o MGUK, ele está conectado um pouco abaixo do virabrequim, lembra da árvore de manivelas, virabrequim, e ele se conecta direto ao virabrequim. Ele é um motor muito utilizado para o freio motor, chamado freio motor, quando o piloto utiliza o freio, utiliza o motor como forma de reduzir a velocidade sem desequilibrar o carro, ele pode mapear eletronicamente o carro dessa forma, e ele também oferece uma potência diretamente no virabrequim, que é muito importante para retomadas de aceleração. Então, muitas vezes, por exemplo, você vai ver na Fórmula 1, um piloto está sendo perseguido por um outro, o outro piloto está se aproximando dele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Austin 2024, até um duelo entre Verstappen e Lando Norris na Áustria, que teve aquela colisão deles, mas até que aquela colisão acontecesse, a Red Bull teve um problema no pit stop, alguma coisa assim, mas quando o Lando se aproximou mesmo, o pessoal ficou
encafifado com o negócio, que o Lando chegava no DRS, mas quando ele abriu o DRS, o Verstappen abria. Aí que começam as conjecturas das malandragens, das sabotagens, do pessoal que às vezes não entende essa parte. No rádio, Verstappen com Gianpiero Lambiase se preparam para o duelo e você vê no diálogo deles no rádio que eles estão remapeando o uso eletrônico do carro e jogando a energia mais para o MGU-K, que é um motor utilizado mais nas retomadas de aceleração. Então o Verstappen, por exemplo, fazia a curva 1 e depois vinha a zona de DRS, ele usava mais essa energia da bateria no MGU-K naquele trecho, no mesmo trecho que o Lando vai abrir o DRS. Então ficava DRS contra o uso da bateria. Então era a maneira como o Verstappen conseguia se proteger da aproximação, por isso que o pessoal fica assim, ué, mas como é que ele abre a asa e não consegue se aproximar? Porque o outro tem uma defesa eletrônica. Então o piloto pode fazer esse tipo de utilização para conseguir se defender desse cenário. Mas seguindo aqui, então o MGU-K, o Motor Generation Unit by Kinetic, né, que é a acúmula dos freios, ele durante as frenagens, ele atua como que um conversor de energia cinética em energia elétrica, armazenando nas baterias. O turbo não é usado lá pelo MGU-H para acumular energia na bateria. No caso das frenagens, acumula também nas baterias, mas por um outro processo. E aí você tem ainda, dentro dessa questão, que durante a aceleração, ele atua, como eu mencionei para vocês, ele utiliza a energia acumulada nas baterias para aplicar um torque. Isso é muito importante, ó, aplicar um torque. Até passei por cima aqui, deixa eu mudar a cor aqui, que fica melhor para eu destacar algumas coisas que eu quero. Ele aplica um torque diretamente no virabrequim, tá vendo? Ele é muito importante na reaceleração, na hora que você quer tirar o motor da inércia. Na hora que você está em baixa rotação, em baixa velocidade, reduziu a marcha, igual a curva 1 lá, ele quer dar uma retomada, então ele é utilizado mais nessa proporção, ou seja, ele é empregado em mais baixa rotação no motor, com a letrinha errada aqui, era um B no lugar do N, contribui então para a eficiência do freio motor pelo arrasto, ou seja, ele pode segurar um pouquinho mais o carro também ajudando que ele reduza a velocidade sem que o carro faça um movimento de desequilíbrio, o que é muito importante, por exemplo, na geração de efeito solo. Então, quando o piloto sabe utilizar a parte eletrônica, ele entende, ele estuda aquilo, ele se envolve no simulador, ele estuda o carro, ele consegue, por exemplo, fazer uma frenagem do carro de uma forma que ele não faça um movimento. Quando você usa o freio pedal, o carro pode fazer um movimento de pitch, ele afunda. Isso é horrível para o efeito solo. Já com freio motor, ele freia equilibrado. Até uma dificuldade que o Hamilton está tendo nessa geração de efeito solo, porque ele não se envolve tanto com o simulador, acaba que ele também muda de equipe, enfim. Essas realidades que vocês estão vendo por aí, que acaba sendo a dos pilotos. A gente vai entrar então agora para falar um pouco do Electronic Central Unit, porque quando a gente olha todos esses componentes que a gente falou aqui, né, nós falamos então já do motor a combustão de interna, falamos do turbo da entrada, né, do turbocharge, do MGU-H, a gente entra em outros detalhes, falamos agora acabamos de falar do MGU-K e das baterias, e depois a gente vai entrar na transmissão e embreagem. Mas antes de entrar nesse tópico de transmissão e embreagem, vamos falar um pouco do Electronic Central Unit, ou a central eletrônica. Todo carro tem o seu módulo, né? Aquilo que comanda toda a parte eletrônica do carro, armazena informação, o software, por exemplo, a sua injeção eletrônica do seu carro, por isso que eu falei, o vídeo vai servir também para a sua realidade do seu carro de rua. A injeção eletrônica do seu carro, por exemplo, ele tem um software dentro do módulo que ele percebe vários parâmetros do seu carro. Vou dizer alguns aqui, por exemplo. O teu TBI, o Throttle Body Indicator, o TBI do carro, que é a indicação da posição da borboleta de abertura. Quando você bota lá o pé no pedal, a borboleta lá de admissão de ar, ele mexe. Então, eletronicamente ele sabe aquela posição, o computador de bordo do seu carro calcula que está havendo uma tal admissão de ar e aí a injeção eletrônica tem que funcionar assim, assim, assim. Ele calcula também lá da sua sonda lambda, que é um sensor que capta os gases do escapamento, a quantidade de oxigênio, de gases, como está no carro, como está a mistura, e todo esse cálculo é feito pelo computador de bordo do seu carro para fazer a injeção eletrônica. Quando você não limpa direito lá o TBI, ou quando a sonda lambda não está bem, dá uns engasguilhados no carro. Então, todo esse comando eletrônico que você tem no seu carro de rua, lógico que na Fórmula 1 é muito mais complexo, mas ainda assim você tem, através da central eletrônica.
E esse aí é o equipamento, um meio triangular, inclusive ele foi fornecido há muito tempo, até fornecido pela McLaren, pelo grupo McLaren para a Fórmula 1, ele é o ECU. Ele é um hardware, né? E você também tem lá a programação inserida, essa galera que gosta mais desse tipo de assunto, que é o ECU. Todos esses mapeamento de motor, mapeamento de transmissão, mapeamento eletrônico, é a forma como é feito. Eu vou entrar daqui a pouco na parte da embreagem, então nós falamos então de todos esses componentes. Você vê que você está tendo uma noção geral de todo o funcionamento de um motor de um Fórmula 1. E repara que durante esse vídeo eu fui dando alguns exemplos para vocês de algumas explicações de cenários da Fórmula 1. Falei, por exemplo, do Zero Pod maluco que inventaram lá, que atena a Red Bull. Eu bati pra caramba aqui no canal dizendo que não vai ter Zero Pod. Não teve Zero Pod. Por que eu falei que não ia ter Zero Pod? Eu inventei da minha cabeça? Não, eu sei por conta de engenharia. Então, essa informação muitas vezes vai te auxiliar como fã da Fórmula 1 para entender muitas coisas, para não cair em lorota, para não cair em, sabe como é que é, né? O pessoal faz. Então, você tem essa informação, a forma como você entender por que o piloto conseguiu uma defesa em relação ao outro. Então, são coisas que a gente que curte carro de corrida e curte Fórmula 1, é importante para a gente entender pela verdade, que é sempre bom a gente é sempre mais inteligente, né? Mas não é literalmente inteligente, você se entretém com a verdade, não com a mentira. Vamos em frente aqui. O assunto fica para a live, para depois vocês me perguntarem algumas coisas. Então, olhando o carro todo, vamos falar então agora dessa parte de embreagem e transmissão, que são os dois componentes restantes. Quando a gente olha o nosso carro de rua, na maioria das vezes é assim que é o disco de embreagem do nosso carro. O que acontece? Lembra que eu mostrei para vocês a árvore de manivelas, né? O virabrequim, a árvore onde todos os pistões estão lá presos, no caso o motor em V e o motor em linha, tá ali. Essa árvore de manivela, ela está conectada a uma coisa chamada, no nosso carro de rua, tá? Tô falando do nosso carro de rua, tô pegando a nossa realidade do carro de rua para depois te explicar o do Fórmula 1. No nosso carro de rua, esse virabrequim está conectado a um volante grande assim de aço que é chamado volante do motor. Nesse volante do motor em volta, ele tem um monte de dente. Vou mostrar algumas imagens para vocês. É onde o motor de arranque do seu carro, quando você dá na chave, ele vai lá, gira esse volante do motor e faz os pistões se movimentarem e o carro entrar em ignição, junto com a centelha, enfim. Só para você entender. Esse disco grande é aonde a embreagem ela se acopla. Ela vai por fricção, se acopla ali e ela conecta a caixa de transmissão, onde estão todas as engrenagens de marcha, com a árvore de manivela. É por isso que quando você aciona a embreagem do seu carro, esse disco desconecta. Então, se você pisar na embreagem do seu carro, no acelerador, com a marcha engatar, você engata a primeira. Aí você continua com o pé afundado da embreagem, acelera tudo, o carro vai, mas ele não sai do lugar, porque a embreagem não está conectada. Desculpa a galera que entende um pouquinho mais disso, mas eu tenho que colocar todo mundo na mesma página. Nem sempre todo mundo entende essa questão. Quando você solta o pedal da embreagem, o que o disco faz? Ele conecta esse volante e aí um movimento da árvore de manivela aciona junta com o movimento da caixa de transmissão e aí você tem a transmissão para as rodas. Então é o que você tem aqui no seu carro de rua. Eu expliquei isso para que você saiba o seguinte: na Fórmula 1 é um sistema muito similar, mas não é pelo disco de fricção, mas é importante você entender como é no seu carro de rua para você agora compreender como é no Fórmula 1. Essa é a embreagem de um Fórmula 1. Isso é o que é a embreagem. Você repara que no nosso carro de rua é um disco de fricção. No caso do Fórmula 1, é um componente que morde, ele morde aquela árvore de manivelas, aqueles pistões. Se você olhar a imagem dele aqui, ele está aqui, ó. A embreagem de um Fórmula 1, mudar a cor aqui da minha caneta, só para vocês verem, está aqui, ó. A embreagem de um Fórmula 1, ele morde toda essa árvore de manivelas, todos os pistões em V aqui, e conecta-se com toda a transmissão do carro. Então, por isso que, aí, tá vendo? Um outro conhecimento interessante para a gente ter aqui. Quando a gente vê a largada de um Fórmula 1, você vê que os engenheiros, eles procuram achar o bite point. Bite, mordida, point, ponto. O ponto de mordida.
o ponto ideal, eletronicamente, em que essa embreagem vai morder a árvore de manivela, e isso é um coeficiente que eles têm que considerar temperatura ambiente, temperatura do carro, asfalto, abrasividade, emborrachamento, se o piloto vai largar do lado de dentro, do lado de fora, na linha de corrida ou fora da linha de corrida. O pole position larga em cima da borracha, o P2 não. Aí você tem que considerar isso para distracionamento. Tudo isso é considerado para achar esse chamado bite point, o ponto de mordida. E essa embreagem, vou mostrar a dimensão para vocês. O Sebastian Vettel uma vez teve problema com a embreagem na época da Red Bull e ele trouxe para o repórter, então eu trouxe essa imagem para você ver o tamanho proporcional do que é a embreagem de um Fórmula 1. Então, eu vou falar ainda das mudanças de 26 que eu prometi para vocês, mas guarde sempre essa questão, por isso que você vê o piloto treinando largada, porque ele também está querendo aferir dados, informações de largada, de qual é o ponto ideal. Às vezes os pilotos têm dificuldade com embreagem por causa disso, o software não funciona, eles não conseguem o coeficiente correto. A McLaren, por exemplo, 2024, teve muito problema com isso, depois conseguiu solucionar, mas é assim que acaba funcionando. Vamos falar um pouco então daquilo que eu prometi a vocês, as mudanças dos motores a partir de 2026. Agora que você conhece todos os componentes, sabe a correlação e tudo que você conheceu aqui é o fundamental para que você compreenda o motor da Fórmula 1, quais são as mudanças para 2026? O MGU-H vai ser removido. Por que o MGU-H é removido? O MGU-H é removido porque ele não tem utilidade no comércio, no mercado, nos carros de rua. E esse é um ponto pelo qual as mudanças de 2026 aconteceram. Antes da gente continuar aqui, é importante você entender isso. Por que os motores 26 mudaram, agora que o regulamento estava bom? Em 2021, todas as montadoras de motores da Fórmula 1, Ferrari, Renault, também a própria Mercedes, e entra nesse circuito também a Audi interessada em entrar na Fórmula 1, a Ford interessada em entrar na Fórmula 1, a Honda não tinha participado dessa conversa, estou falando de 2021, eles se reuniram com a delegação técnica da FIA e pediram que os motores para 2026 em diante se tornassem mais híbridos, mais elétricos. Hoje em dia, na proporção 75% a combustão, 25% elétrico, e se tornaria praticamente, mais ou menos isso, eu vou mostrar para vocês agora no quadro, 50-50%. Por que eles pediram isso? Porque os fornecedores deles, o parque industrial automotivo mundial, caminha mais na direção de ser elétrico, híbrido. Sei que tem gente que não gosta, tem gente que curte, isso é outro papo, só para vocês entenderem qual é a situação. Então, se a Fórmula 1 vai numa direção de que o seu regulamento não é híbrido, não atende à demanda do mercado, essas montadoras não têm interesse. Que montadoras que eu estou falando? A Bosch, por exemplo, a Magneti Marelli, que fornecem bombas de combustível para a Fórmula 1, a Simtronic, que fornece os fluxos de combustível, todas essas outras periféricas que também trabalham com as montadoras Ferrari, Mercedes, Renault, não têm interesse de participar da Fórmula 1. O que elas vão fazer? Elas vão para a FIA WEC, elas vão para outras categorias, porque o automobilismo é um palco, um parque de desenvolvimento para elas, pago com o dinheiro dos outros. Que dinheiro dos outros? Os patrocinadores das equipes. Como algum patrocinador bota o dinheiro lá na Red Bull, a Red Bull usa aquele dinheiro para desenvolver o seu Red Bull Powertrains. E ao desenvolver o seu Red Bull Powertrains, essa fornecedora que participa desse trabalho está ali no meio. Só que se o regulamento vai na parte a combustão, ele não tem interesse de participar. Então foi isso porque veio as mudanças. Nesse sentido, o MGU-H não tem utilidade nos carros de rua, que é aquele motor que funciona junto com o turbo. Às vezes nem turbo existe tanto nos nossos carros de rua. Então ele vai ser removido. O MGU-K vai para uma parte mais central e, como eles estão aumentando a potência elétrica do carro, ele vai ter um aumento de potência de 120 kW para 380 kW. Então você está aumentando a potência elétrica e diminuindo o fluxo de combustível. É por isso que os carros de 2026, e tem vídeo aqui no canal que eu falo disso, eles começaram numa sequência a mudança do regulamento de motor, que foi o primeiro, a ser um carro chamado Nimble Car, um carro menor, astuto. O que você tem que fazer? Já que você está colocando o carro mais elétrico e menos a combustão, você tem que reduzir o arrasto aerodinâmico desse carro. Do contrário, ele vai ter tanto arrasto aerodinâmico que a bateria vai acabar antes da hora. Ou seja,
ele tornaram o carro menor, gerando menos carga aerodinâmica. Tem uma correlação entre quanto mais carga aerodinâmica, mais arrasto aerodinâmico. Esse é vídeo até que eu fiz para os membros do canal, conteúdo exclusivo aqui no canal. Você tira a carga aerodinâmica para, consequentemente, tirar arrasto aerodinâmico, coloca o DRS, a aerodinâmica ativa, outros componentes nesse carro, para você poder aliviá-lo de arrasto aerodinâmico e ele ter esse avanço. Então, são várias modificações que ocorreram no carro a partir das modificações feitas no motor. Seguindo aqui, o combustível, então, ele se torna 100% sustentável, mas ocorre uma redução de fluxo de 100, aqui, na verdade, não é um H, deveria ser um K, de 100 kg/h para 70 kg/h. Traduzindo o tecniquez, você está fechando a torneira do combustível e aumentando a potência elétrica. O carro vai se tornando mais elétrico e menos a combustão, por isso a proporção 50-50. E uma das questões sobre o combustível sustentável é o que faz a possibilidade de, no futuro, os motores da Fórmula 1 voltarem a ser V8, V10, V12. Se os combustíveis forem menos poluentes ou menos nocivos para o meio ambiente, existe uma possibilidade, sim, de nós voltarmos a ter os motores V8, V10, V12, embora isso seja uma engenharia reversa. Será que o parque industrial também vai querer isso? Será que essas fornecedoras que trabalham com a Fórmula 1 querem desenvolver motores V6, V8, V10? Ou essa não é a realidade dos nossos carros de rua? Entende como a volta dos motores V6, V8, V10 não se trata apenas de uma vontade que o torcedor tem que coadunar uma série de interesses? Bom, só para você ter um panorama, depois a gente tem vídeos e lives aqui no canal, a gente debatendo sobre esse assunto. E também, portanto, o balanço de potência passa a ser 50% a combustão, 50% elétrico. Na verdade, não é tanto isso, é só uma ideia para simplificar para o torcedor em geral. Atualmente é 75-25, na proporção combustão a elétrico. Todos os dias, às 18 horas, eu coloco um vídeo como esse, às vezes com um assunto mais curto, mais longo, mas um vídeo estreia. Eu convido você a se inscrever no Fórmula Bruno se você não é inscrito, porque o conteúdo é dessa qualidade que você viu. E eu vou deixar na sua tela agora uma playlist com todos os vídeos do Fórmula Bruno sobre a Fórmula 1 2025 para você maratonar. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos, espero que você tenha gostado desse conteúdo.